Olá, pessoal! Clarice Mertes aqui e hoje eu venho falar da dor de envelhecer. Já falei sobre isso, mas eu vou continuar falando, porque eu tenho que entender esse negócio de envelhecer. Não estou entendendo muito bem. Por isso eu tenho que falar, para vocês aí do outro lado talvez me ajudarem. Eu assisti um vídeo do Pedro Bial, que ele falou assim, eu não me lembro quem que ele estava entrevistando, era uma mulher, e eles estavam falando sobre envelhecer. E ele falou assim, eu gosto de ser chamado de velho. E ela também falou que gostava de ser chamada de velha. Eu achei isso tão inspirador, tão bonito, tão grande. E tem também um outro canal que eu assisto, eu acho que o nome chama Tantos Tempos. Fala também sobre envelhecimento. E elas perguntam no começo da entrevista quando a pessoa envelhece. Então eu vou falar quando que eu envelheci. Né? Muitas pessoas têm uma crise quando faz 40, quando faz 50, ou, né, quando faz até 30, né? Tem pessoas que têm crise de se achando velha. Eu não. Eu fui dibrando as minhas idades e passei pelo 40 e passei pelos 50 e passei pelos 55, né? Sempre tirando o corpo da idade. Para mim, nada mudou. Nada mudou por fora e nada mudou por dentro. Tava tudo bem. Mas quando que eu envelheci? Eu envelheci no meu tratamento do câncer. Eu tinha 59 anos quando eu fui diagnosticada e com 60 entrei no tratamento, né? Então eu passei dos 59 diretamente para os 80. Foi uma mudança drástica. Eu me sentia fraca emocionalmente, fraca fisicamente. Então, de repente, eu saí dos 60 para os 80. Como se nada tivesse me preparado para isso. Agora, o que eu sinto assim, que eu estou começando a voltar. Estou bem longe dos 60, mas eu estou começando a voltar, saindo dos meus 80. E eu acho que todos nós temos um momento que a gente envelhece, tanto fisicamente como emocionalmente, talvez mais emocionalmente. Talvez o fisicamente ele vem, né? Talvez a gente vai vendo, opa, né? Não tá tão perfeitinho como era. Mas o emocional, né? Pode ser um aniversário, pode ser. Porque o aniversário, na realidade, não significa nada, né? É só emocional, né? Então, assim, eu acho que tem um marco na nossa vida. Se você puder, deixa aí no comentário se você já passou por esse marco ou talvez ainda não, né? Mas, enfim, é disso que nós vamos falar, sobre envelhecer. Como eu falei, né? Eu já falei sobre esse assunto, mas eu quero destrinchar, eu quero entender, porque eu estou perdida nessa matemática. E eu quero viver bem, eu quero me sentir bem na minha velhice, eu quero fazer da minha velhice uma coisa boa, como foi a infância, a adolescência e a fase adulta. Eu não quero menosprezar essa fase da minha vida. Eu acho que esse assunto é pouco comentado, apesar que eu vejo que tem muita gente, né, tentando falar, falando, né, não tentando falar, falando, mas ainda há um silêncio, ainda há uma negação, uma tentativa de puxar o tempo querendo parar, né? Então, vamos falar. Por que a mulher envelhece no silêncio? Por que é tão difícil falar sobre isso?
E hoje, com todo carinho, eu quero abrir um espaço para mim e para você, aí do outro lado. Com muita delicadeza, com muita coragem e com verdade. Desde muito cedo nos ensinaram a temer a velhice. Como se a partir de certa idade a gente fosse se apagando. E aos pouquinhos o espelho já não nos reconhece. E o meu, como eu falei, não foi aos pouquinhos não, foi pá! Quem é você, minha filha, aí do outro lado? Sem cabelo, sem... com a pele tão fininha, quem é você? Sai desse corpo, né? Velhinha, sai desse corpo que não te pertence. E o mundo também parece que não nos reconhece, né? A mulher que envelhece, ela vai se tornando invisível. Não somos mais musas da juventude. Não somos mais mãe de filhinhos pequenos, né? Que precisa tanto da nossa fortaleza, da nossa juventude, né? Nós envelhecendo somos uma mulher, eu acho que entre mundos. Um mundo de história para contar, mas sem palco. Cheio de sentimento, mas sem plateia. E assim aprendemos a nos silenciar. Não nos ensinaram a admirar uma mulher com rugas. Não nos mostraram que cabelos brancos pode ser uma poesia. Muito menos que a menopausa é um portal. Nos ensinaram a esconder a idade, a disfarçar o tempo, a negar o próprio corpo. Nos ensinaram que depois de certa idade devemos envelhecer com dignidade. Mas ninguém explicou o que isso realmente quer dizer. Que dignidade é essa, Deus? Dignidade para mim é não precisar esconder, é poder se sentir inteira, com rugas, com curvas novas. Mas para isso a gente precisa falar, porque eu não estou sabendo exatamente como fazer isso. A gente precisa quebrar o silêncio. A gente precisa se valorizar. O silêncio machuca porque ele nos isola. A mulher que não se sente mais vista, ela começa a duvidar do próprio brilho. E isso, para muitas, não acontece de uma hora para outra, ela vai acontecendo aos poucos. Eu fui de uma hora para outra. Quando alguém nos chama de senhora, quando a gente passa na frente de uma vitrine, não tem nada para nós, um olhar que não nos observa, e nós começamos a nos recolher. Quantas de nós já não se sentiu com vergonha do próprio corpo, não é verdade? É celulite que aparece, é ruga, é barriga. Celulite, gente, um caso à parte, assim, sabe? Eu nunca tive algumas fases da minha vida eu tive celulite, mas agora eu sou a celulite, por causa que eu não tenho os linfodemos aqui, eu não tenho as glândulas, então isso acumula líquido, é um desastre. Quantas vezes evitamos o espelho? Quantas vezes engolimos o choro pensando, não é hora de chorar? Mas esse silêncio dói e ele pode ser quebrado. Há uma beleza que não está nas vitrines, está na mulher que viveu. E é isso que nós temos que resgatar, essa beleza da mulher que viveu, que perderam, que ganharam, que se transformaram e que viveram. Isso é uma mulher velha. E a mulher que envelhece, ela carrega um mapa no rosto. Ela sabe exatamente onde doeu, sabe onde se levantou, sabe quem é. E essa sabedoria é sagrada, é medicina, se nós soubermos usarmos. E eu falo isso para você e para mim mesma. É um aprendizado. Envelhecer é um aprendizado. E isso precisa ser honrado. Ser criança é um aprendizado,
Mas é um aprendizado, parece meio automático, adolescência em que aprendizado, ser adulto, mas a velhice é diferente. É um aprendizado diferente porque existe a negação. Então, nós temos que realmente prestar atenção nessa fase da nossa vida, para sabermos nos acolher, para sabermos nos amar, porque é mais difícil a gente se amar na velhice do que nas outras fases da nossa vida. É diferente. E quando nós silenciamos esse aprendizado, não só a mulher perde, o mundo todo perde. Então, hoje eu te convido a falar. Fale com sua filha, fale com sua neta, fale com sua amiga. Fale. Conte sua história, conte suas dores, suas delícias, que também foram muitas, né? Se não tem com quem falar, fala com você mesma, fala com ternura e escreva uma poesia. Você não precisa se esconder. A mulher que você é agora é a colheita de todas que você já foi. Se esse vídeo tocou o seu coração de alguma maneira, minha velha amiga, compartilhe com outras. Vai deixando seu like, se inscreva no meu canal. E como eu falei, né, em setembro começa uma nova série e vai ter um e-book que a primeira pergunta é: a mulher que você se tornou está feliz com você? Quero essa resposta. Então, gente, é isso. E eu vejo vocês no próximo vídeo, que eu acho que eu vou falar nessa colheita de todas que nós somos. Espero vocês lá. Compartilhe, dá o like, se inscrevam. Beijos, tchau!